Fala geral, Mamute na área. Pessoal, começando aí os jogos da FL Cup, né? Pelo menos os principais times que tá na Premier League. E a gente vai aqui fazer uma análise prévia referente a esse jogo do Chelsea jogando em casa contra o Luton, né? Aqui totalmente um time totalmente superior aí, uma odd de 1.15 para o seu favoritismo, e a gente vai fazer aquela análise prévia aqui referente a esse jogo, claro, se dermos a opção aí para finalizações. Olhando a comparação aqui entre equipes, claro que a gente está falando de um poderoso Chelsea aí contra um time tecnicamente mais baixo, a gente vai analisar em contexto diferente. Ao invés da gente olhar finalizações, a gente vai olhar chute ao alvo, que é totalmente diferente. O que a gente acredita com a odd 1.15 de um time muito superior é que evidentemente aqui haverá bastante gols, né? Pelo menos é esperado 3 a 4 gols aqui para o time da casa, e a tendência para chute ao alvo aqui é com bastante alto, né? Então se a gente olhar aqui a comparatividade entre eles, que a gente teve pelo menos em retrospecto aqui, uma tendência de 3 gols atacando contra a própria equipe aí. Para finalizações ao alvo, a gente tem aqui uma tendência de pelo menos 7 chutes ao alvo é esperado aqui para a equipe do Chelsea. Olhando aqui o retrospecto dos outros jogos, referente aos jogos anteriores, né, pelo menos aí olhando propriamente para a Premier League ou propriamente para a FA Cup aí, em 2021, a gente teve aqui um cenário de 3 a 1, gatilho de pressão, odd de 1.10 aí, muito alta, bastante elevado ali, para vocês trabalharem finalizações em contexto de HT, que é bastante interessante. Olhando aqui em questão de finalizações para a equipe do Chelsea, a gente teve 9 finalizações, sendo que dessas 9, com certeza, algumas finalizações foram no alvo, 4 finalizações só nesse primeiro tempo. Então, se vocês quiserem trabalhar para finalizações apenas no HT aí e chute ao alvo, seria bastante interessante você pegar na casa de 8 a 9 finalizações e pelo menos 3 chutes ao alvo. Se você for mais ousado aqui, colocar um gol aí nesse HT. Embora o mercado que eu trabalho é finalizações, a gente vai trabalhar nessa média de finalizações. Olhando em 2023 também aí o Chelsea contra o Luton jogando na Premier League, a gente teve gatilho de pressão, uma cotação de 1.20, né? Evidentemente, se a gente for olhar a questão de finalizações, foram apenas 7. Então, como a gente tem um time muito mais encorpado para esse início de Premier League, pelo menos a primeira partida o Chelsea ganhou fora de casa, a gente tendencia a ter um volume bastante alto aqui para a equipe da casa. Então, para vocês trabalharem esse tipo de contexto, evidentemente tem um pouco de cautela, não estica tanta corda, já para trabalhar no contexto geral, pelo menos aí 20 finalizações é esperado. Embora, se vocês quiserem resolver logo o problema, colocar nesse HT é muito mais rentável. Olhando para retrospecto de pico de elevação, começando aí os jogos da Premier League, tanto da La Liga, né, os jogos aí inicialmente falando em contexto de times superiores, a gente vai ter um Barcelona jogando em casa contra o Atlético de Bilbao. Acredito que o Barcelona aqui é extremamente favorita, com uma cotação de 1.30. A gente vai ter sim alguns gaps aqui de finalizações, principalmente gatilho de pressão no início desse HT. Para vocês trabalharem, né, uma tendência que o mercado está esperando 3 gols. Olhando o retrospecto dos últimos jogos entre eles, a gente teve um Barcelona aqui em 2026 pela Supercopa da Espanha, ganhando de 5 a 0, né? Evidentemente um placar bastante elástico, embora olhando em contexto de La Liga, a gente teve um 4 a 0 em 2025. Então, vamos analisar aqui o contexto de 2026, que está mais próximo, né? Então, vocês podem observar que o gatilho de pressão nesse HT, evidentemente foram 4 gols aí para o Barcelona, extremamente ofensivo, né? Vocês podem trabalhar nesse contexto de primeiro tempo, né? Olhando em viés de chute ao alvo, também pelo menos 4 finalizações ao alvo para esse HT. Embora a tendência sempre a gente trabalhar finalizações em contexto geral e chute ao alvo também em contexto geral nesse sentido, embora acredito que o Barcelona sim consegue esticar aqui pelo menos 8 a 9 finalizações nesse HT. Para vocês trabalharem em contexto de longo prazo, acreditando que o Barcelona pode sim já resolver o problema do propriamente aqui do placar até os 60 minutos, a gente pode entrar aqui 15 finalizações e pelo menos 6 chutes ao alvo aí é esperado para esse confronto, beleza? Passando agora para o próximo jogo, né, a gente vai ter a Copa do Brasil, olhando esse jogo da ida primeiro aí, inicialmente acreditando que por ser uma partida
extremamente complexa, principalmente por se tratar de um clássico aqui, a gente tem que ter um pouco de cautela, embora acredito que vai ser um jogo extremamente nervoso, principalmente para cartões, já que eles têm essa rivalidade lá do campeonato deles, né? Então, esse campeonato gaúcho é um pouco muito pegado. Agora, para contexto de Copa do Brasil, se a gente for olhar aqui o retrospecto de mata-mata, a gente teve, pelo próprio gaúcho aí, o Internacional 1-1, evidentemente vários cartões, como vocês conseguem prever aqui. Acredito que vai ser um jogo extremamente alto para cartões, tem que ter um pouco de cuidado nesse contexto de finalização. Então, olhando a questão de longo prazo, pela necessidade do Internacional por estar jogando em casa, nesse jogo da ida, a gente pode sim pegar pelo menos aqui 12 finalizações, um HT1 extremamente mais empacado, né, devido a ser um jogo mais nervoso. Já no segundo tempo a gente vai ter finalizações um pouco mais altas aí para a equipe da casa, principalmente se a gente não tiver esse placar aberto ainda no HT. Então, um jogo extremamente difícil. Acredito que seja um jogo para vocês entrarem aqui nesse live, né, pegando ali 40 a 45 minutos, dependendo da pressão do time da casa, dependendo do gatilho de pressão do time da casa, pegar 6 a 7 finalizações nesse segundo tempo. Nesse segundo tempo, se estiver ainda um placar em 0 a 0, olhando sempre que essa questão de cartão pode ser um pouco ruim para quem trabalha finalizações a longo prazo em partidas extremamente pegada, beleza?